Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari. Nós estamos aqui hoje ainda estudando esse livro dos Espíritos. É o primeiro livro da coletânea de 5 que formam o Espiritismo. Esse livro, para ser entendido, ele tem que ser lido numa sequência muito tranquila, sem celular, sem cachorro, numa cadeira confortável, de 1 a 3 horas por dia, rabiscando, procurando depois voltar para ler de novo. E ele deve ser lido 6 vezes numa encarnação. O que vai completar os entendimentos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e o Inferno e a Gênese, são os livros de Emmanuel. Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, O Consolador, Roteiro, vários livros, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, são livros de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, que vão ajudar a entender a dinâmica da filosofia espírita. Também os livros de Leon Denis, de André Luiz, a coletânea de 16, através de Francisco Cândido Xavier, Raul Teixeira, através de Camilo, Joana de Ângeles, os 16 livros da coletânea psicológica, através de Divaldo Franco, Martins Peralva, Hermínio Miranda, Ivone Pereira, Dora Encontre, J. Herculano Pires e mais ninguém. Porque só aqui são 140 livros para nós lermos. Só aqui. Vamos pegar aqui mais um tema do capítulo 8º das Leis Morais, Livro dos Espíritos, né? No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade. A pergunta é há 161 anos atrás, mas está plenamente atualizada. Uma sociedade depravada, certamente, precisa de leis severas. Por que ela precisa de leis severas? Porque ela não estudou as leis de Deus e não está cumprindo as leis de Deus. Então, ela precisa de leis severas, de instituições sérias e de criaturas comprometidas com o bem de todos, mesmo que através ainda dessas leis. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Igual nós estamos precisando de uma lei mais severa, a Maria da Penha, porque nós não conseguimos ainda fazer os homens respeitarem as mulheres. Agora nós estamos cada vez colocando artigos na Lei Maria da Penha para nos tornar a lei mais severa, mais rigorosa. É uma das formas de educar, mas a melhor forma de educar não é essa, lógico. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito. O ideal seria prevenir. E para prevenir, o maior professor que veio à Terra foi Jesus. Estudar, conhecer as leis, porque aí ela vai nos prevenir para não praticarmos atos indecorosos. Do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Vejam vocês, é isso aqui que teria que trabalhar a casa espírita. Nós estamos trabalhando já com o produto final. A gente quer ajudar lá os presídios. Tudo bem, temos que ajudar. Mas o trabalho fundamental da educação espírita é com os que estão nascendo. Para que eles saibam se dirigir durante a vida que vão ter aqui na Terra. Durante a encarnação. Aí entra também o Livro dos Espíritos, quando fala das tendências que nos acompanham na encarnação. Quando surge a tendência de fazer uma coisa errada, só a educação, que vem lá de dentro, vai reprimir conscientemente essa vontade de fazer coisa errada. Ou a lei severa, que vai trabalhar depois. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso.
Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. É só nós sabermos esperar. Se nós olharmos as leis há 1000 anos atrás, nós vamos ver como que elas eram e foram evoluindo, à medida que nós vamos nos melhorando. À medida que nós vamos nos melhorando. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Só estudando. Eu sei de casas espíritas em que a diretora da evangelização não estuda livros nenhum, não lê nada, portanto não pode saber nada. Teve uma diretora que recentemente me falou que ela só ensina os jovens com a música. Música não ensina nada, não educa nada. Que o sexo é solto lá nessa casa. Essa casa tem mais de 60 anos, é na Grande Vitória. Aonde está indo nossos jovens? Porque estão sendo tomados pela ignorância. E quando a ignorância acampa, os obsessores ali estão acampados também. Claro! Nós temos que estudar. A juventude tem que ler esses livros que nós estamos falando. Ela tem que ouvir palestras. Os jovens, a partir dos 10 anos, sentar na sala para ouvir palestra de quem estuda, de quem conhece os assuntos, de quem conhece Mateus, Lucas, Marcos, João, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, profundamente, no sentido pedagógico. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. É aqui que está o núcleo pedagógico do Espiritismo. Vamos ver isso no Evangelho segundo o Espiritismo. O que Jesus veio fazer e o que o Espiritismo veio fazer. Ele veio nos mostrar que a vida continua e que nós estamos aqui ressarcindo erros do passado e programando o nosso futuro. Que um dia será o encontro com Deus em estado perfeito. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que ousar de unir como irmãos. O nosso objetivo é esse. Também mostrar que somos irmãos e que temos que eliminar todo tipo de violência que existe conosco. Ainda discriminamos, ainda matamos os LGBT, ainda discriminamos as opções sexuais, as cores, a riqueza, uma série de coisas. Nós precisamos estudar. Só o estudo iluminará o ser. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Conhece bem pouco os homens quem imagina que uma causa qualquer os possa transformar como os que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Nós vamos introduzindo as leis de Deus e elas vão apagando os velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-la de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um vício, um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. É o estudo. Os jovens têm que passar por isso, estudar, para nós mostrarmos quanta coisa que eles não devem se apegar nessa caminhada que tem aqui na Terra.
Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Desejareis milagres? Não é assim. É o estudo metódico. Nós vamos ter que estudar em cada geração, em cada encarnação, nós temos que estudar de 1 a 3 horas por dia. As pessoas estão rindo disso. Não tem outro caminho. Estudar para trazer para dentro esse material, e com esse material você se reformar. Você vai arrancar daí as coisas desse homem velho que eles estão falando aqui e começar a implantar as coisas do homem espiritual, do homem filho de Deus. Não tem outro caminho, meus irmãos. Vamos aqui de novo com Leon Denis, o problema do ser, do destino, da dor. Nesse capítulo aqui, né, ele fala sobre o que é preciso fazer para nós nos cuidarmos. Primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os seus pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada a um fim nobre e digno. É você tomando conta de você. Só pelo estudo sistematizado é que você vai fazer isso. Sistematizado é esse que eu estou falando aqui e aquele lá do centro. Estudo sistematizado profundo. Nós deveríamos formar turmas para formarmos na Universidade da Vida. Estudo sistematizado profundo seria 1 hora por semana em casa, 1 hora lá no centro, ainda ler 140 livros. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos. Porque se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente. E todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Olha o que é o estudo. Só o estudo pode fazer isso. Por isso que Jesus disse que nós deveríamos procurar o conhecimento. Ao passo que, se nossos atos são bons e nossos pensamentos maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem. E continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, derramar-se-ão fatalmente sobre nossa vida. Está aqui. O estudo vai nos dar essa segurança de saber seguir. É necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las, assimilar-lhes a quintessência. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais do que se leu. É um meio seguro de fortalecer nossa inteligência, de colher os frutos de sabedoria e beleza que podem conter nossas leituras. Nisso, como em todas as coisas, o belo atrai e gera o belo, do mesmo modo que a bondade atrai a felicidade e o mal atrai o sofrimento. O estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. É no silêncio que se elaboram as obras fortes. A palavra é brilhante, mas degenera demasiadas vezes em conversas estéreis, às vezes maléficas. Com isso, o pensamento se enfraquece e a alma esvazia-se. Então, nós temos aqui inúmeros exemplos que eu tenho batido em todos os meus vídeos sobre a educação, sobre o estudo. Só estudando, nos dizia Leon Denis, esse é seguro. Não precisamos reescrever obras, precisamos estudar as que nós temos e trazer esse conteúdo do estudo para a nossa reforma íntima. Só assim nos moralizaremos e moralizaremos a sociedade em que vivemos. Marcelo Paes Barreto, fora do estudo não há outra maneira de salvação.